Olá, telespectadores da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV, Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Iniciando nesse instante o programa Cordel, Sanfona e Viola. O programa de hoje nós vamos fazer aqui um passeio pelo Rio de Janeiro, um passeio histórico, conhecendo ruas do Rio de Janeiro, e nós vamos mostrar com muita alegria fatos históricos do Rio de Janeiro, como da Rua do Ouvidor, da Rua Toneleiros, né? A Rua do Ouvidor, nós temos um fato histórico muito interessante nessa rua, é que em 1899, o cearense Delmiro Gouveia, numa questão lá pelo Recife, num shopping que ele havia construído, o Shopping Derme, né, o primeiro shopping da América Latina, com 200 e tantas lojas, hotel, enfim, era um negócio magnífico. Havia feito um acordo com o prefeito da época para que passasse 20 anos explorando esse empreendimento sem ser cobrado impostos. E após 20 anos, ele devolveria esse empreendimento para a Prefeitura do Recife. O prefeito seguinte descumpriu o trato e ele foi ao Rio de Janeiro, capital da República à época, para falar com o vice-presidente da República, Rosa e Silva, que era aliado do prefeito, né? E há quem diga também que ele suspeitava de que esse grupo tramava a sua morte. E aí, eis que lá, num desentendimento com o vice-presidente da República, o Adriano, ele tomou a bengala do vice-presidente e deu uma surra no vice-presidente em plena Rua do Ouvidor. O outro vídeo que nós gravamos, vamos mostrar também para vocês, é um vídeo muito especial lá da Rua Toneleiros, já essa em Copacabana, quando o ajudante de ordem, segurança do presidente Getúlio Vargas, né, Gregório, planejou um atentado contra Carlos Lacerda, um grande adversário de Getúlio Vargas, jornalista, e acabou matando o major Rubem Vaz. Nesse atentado, Carlos Lacerda não morreu, mas morreu o seu ajudante de ordem, o seu segurança, major Rubem Vaz. E vamos ver um outro vídeo sobre a história do Rio de Janeiro, de como começou o Rio de Janeiro até aquele momento em que Portugal veio e se instalou lá. Vamos mostrar aí para vocês esses vídeos? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro, desde sua ocupação aos fatos sociais e políticos dos dias de hoje. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. A Baía da Guanabara, a margem da qual a cidade foi fundada, foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1 de janeiro de 1502. No entanto, em 1 de novembro de 1555, os franceses apossaram-se da Baía da Guanabara, estabelecendo uma colônia na ilha de Sergipe, e formaram uma aliança com os índios tupinambás locais. Enquanto isso, os portugueses se aliaram a um grupo indígena rival dos tupinambás, os Temiminós, e foi com auxílio destes que atacaram e destruíram a colônia francesa em 1560. A expulsão e derrota definitiva dos franceses e seus aliados indígenas, no entanto, só se deu em janeiro de 1567. A vitória garantiu a posse do Rio de Janeiro. A povoação foi refundada no alto do antigo Morro do Castelo, que se localizava no atual centro da cidade. O morro foi removido em 1922 como parte de uma reforma urbanística na cidade. Que interessante, hein? O novo povoado marcou o começo de fato da expansão da cidade. Com cerca de 30 mil habitantes, na segunda metade do século XVII, o Rio de Janeiro tornara-se a cidade mais populosa do Brasil, passando a ter importância fundamental para o domínio colonial. Essa importância tornou-se ainda maior com a exploração de jazidas de ouro em Minas Gerais no século XVIII. E então, em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a sede da colônia de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Olha que interessante.
E em 1808, um grande acontecimento marcou profundamente a história do Rio de Janeiro, a vinda da corte portuguesa para a cidade, fugindo das guerras napoleônicas, convertendo o Rio de Janeiro no centro de decisões do Império Português. E após a abertura dos portos, tornou-se um proeminente centro comercial. Olha que interessante, que show de imagem, hein? Com isso, foram criados diversos estabelecimentos de ensino, como a Academia Militar, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e a Academia Imperial de Belas Artes, além, é claro, da Biblioteca Nacional, com o maior acervo da América Latina, e o Jardim Botânico. Isso tudo para dar importância à cidade, já que agora a família imperial habitava no Rio de Janeiro. O primeiro jornal impresso do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, entrou em circulação nesse período, tornando assim o Rio de Janeiro a única cidade do mundo a sediar o Império Europeu fora da Europa. Que interessante essa história, hein? E foi a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. Entre os anos de 1808 e 1815, também foi capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como era oficialmente designado Portugal naquela época. Entre 1815 e abril de 1821, o Rio sediou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves após a elevação do Brasil à parte integrante do Reino Unido supracitado. Após a independência do Brasil, em 1822, a cidade tornou-se a capital do Império do Brasil, enquanto a província enriquecia com a agricultura canavieira da região de Campos e principalmente com o novo cultivo do café no Vale do Paraíba. Em 1823, o Rio de Janeiro recebeu o título de Muito Leal e Heróica por carta imperial de Dom Pedro I, por seus habitantes terem apoiado o então príncipe regente em sua decisão de permanecer no Brasil, no que viria a ser conhecido como Dia do Fico. De modo a separar a província da capital do Império, a cidade foi convertida no ano de 1834 em município neutro, passando a província do Rio de Janeiro a ter Niterói como capital. Como centro político do país, o Rio concentrava a vida político-partidária do Império. Foi palco principal dos movimentos abolicionista e republicano na metade final do século XIX. Durante a República Velha de 1889 a 1930, com a decadência de suas áreas cafeeiras, o estado do Rio de Janeiro perdeu força política para São Paulo e Minas Gerais. Com a proclamação da República entre o século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais advindos do crescimento rápido e desordenado. Com o declínio do trabalho escravo, a cidade passara a receber grandes contingentes de imigrantes europeus e de ex-escravos, atraídos pelas oportunidades que ali se abriam ao trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, sua população duplicou, passando de 274 mil para 522 mil habitantes. Olha que surpreendente! O aumento da pobreza agravou a crise habitacional, traço constante na vida urbana do Rio desde meados do século XIX. O epicentro dessa crise era ainda e cada vez mais o miolo central, a Cidade Velha e suas adjacências, onde se multiplicavam os cortiços e eclodiam as violentas epidemias de febre amarela, varíola e cólera morbo, que conferiam à cidade fama internacional de Porto Sujo. Que coisa triste, hein? Muitas campanhas de erradicação perpetradas pelo governo da época não foram bem recebidas pela população carioca.
dando origem a muitas revoltas populares, entre elas a Revolta da Vacina em 1904, que também teve como causa a tomada de medidas impopulares, como as reformas urbanas do centro executadas pelo engenheiro Pereira Passos. Vários cortiços foram demolidos e a população pobre da região central deslocada para as encostas de morros na zona portuária e no Caju, sobretudo os morros da Saúde e da Providência. Tais povoamentos cresceram de maneira desordenada, dando início ao processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro, o que não impediu a adoção de várias outras reformas urbanas e sanitárias que modificaram a imagem da então capital da República. Data desse período a abertura do Teatro Municipal e da Avenida Rio Branco, com os edifícios inspirados em elementos da bela época parisiense. Olha que show de imagem, hein? E a inauguração em 1908 do Bondinho do Pão de Açúcar, um dos marcos da engenharia brasileira, em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos. Que lindo era o Rio de Janeiro naquela época, hein? E até hoje é muito bonito, hein? Sua história mais recente fala da ocupação da atual Zona Sul com a abertura do Túnel Velho, que fazia a conexão entre Botafogo e Copacabana. O surgimento do Copacabana Palace em 1923 foi o que consagrou definitivamente o processo de ocupação e o turismo na região, ocasionando uma nova explosão demográfica. O Cristo Redentor seria inaugurado em 1931, tornando-se um dos cartões postais do Rio e do Brasil. Após a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília em 1960, o Rio foi transformado numa cidade-estado com o nome de Guanabara. Em 15 de março de 1975, ocorreu a fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro e em 23 de julho foi promulgada a sua Constituição. Em 1992, sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92 ou Eco 92, a primeira conferência internacional de peso realizada após o fim da Guerra Fria, com a presença de delegações de 175 países. Mas não era tudo uma maravilha não, hein? Entre 20 e 27 de novembro de 2010, sucederam-se na região metropolitana do Rio de Janeiro vários atos de violência organizada. Durante os ataques e depois durante as operações, registrou-se que pelo menos 181 veículos teriam sido incendiados pelos criminosos. Nesse período ocorreram ainda 39 mortes, cerca de 200 detenções para averiguação e quase 70 prisões. Que coisa triste, hein? Marcada pela violência, no dia 25 de novembro deu-se a maior ofensiva do poder público, que resultou na ocupação do território da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, regiões da cidade que estavam em poder de criminosos. Em meio a esses acontecimentos, em 1 de julho de 2012, a Unesco designou parte da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade e em 18 de janeiro de 2019, a mesma instituição elegeu o Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. E até os dias de hoje a cidade está escrevendo sua história. Em meio a muita dúvida e desconfianças políticas e sociais, a cidade, através de sua população, luta todos os dias para não ser totalmente vencida pela criminalidade. Sua beleza natural, que é conhecida de todos, se contrasta com a horrível imagem de cidade dominada pelo crime, que não está somente em seus morros, mas já muito desceu e habita os palácios da cidade, que um dia já foi sede de um império europeu, que fugia de uma guerra para viver em segurança em uma cidade que, por ironia, hoje está fugindo de ataques, gritando por socorro em meio a uma guerra de poderes. A sensação de insegurança que se tem ao caminhar pelas ruas da cidade maravilhosa, como ficou conhecido internacionalmente o Rio de Janeiro, não se limitam aos bairros da periferia, mas por toda a cidade. Esperamos que dias melhores venham a essa bela e importante metrópole brasileira.
brasileira que um dia protegeu e hoje clama por proteção. Força, Rio de Janeiro! Se você gostou de conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo conhecer esse imenso país. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, hein? Então, obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, esse é o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, né? Algo que qualquer pessoa que venha ao Rio de Janeiro precisa conhecer. Aqui nós estamos dando um passeio pelas culturas, religiões. É realmente um mundo muito significativo para se ver aqui nesse Museu do Amanhã. Então, se você vem ao Rio de Janeiro, é importante que você conheça o Museu do Amanhã, pois ele traz informações belíssimas, né? Ele traz informações que nós precisamos conhecer, porque aqui fala da humanidade, aqui fala dos povos, aqui fala das culturas, aqui fala das religiões. São momentos muito importantes para se conhecer aqui no Museu do Amanhã. Então, se você vier ao Rio de Janeiro, agende uma visita no Museu do Amanhã, pois você terá muitas coisas belas para conhecer aqui no Museu do Amanhã. Esse museu que traz exatamente muita importância para as nossas vidas, mostrando aqui a nossa cultura. Aqui você tem acesso a uma série de informações sobre a cultura, como eu já falei, né? Então, quando vier ao Rio de Janeiro, venha, né? Marque uma agenda para participar aqui no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, né? Um espaço belíssimo, né? Onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer e de ver aqui o que está acontecendo. Fato histórico, eu estou aqui na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Em 1889, o então vice-presidente da República, um pernambucano, Rosa e Silva, teve um encontro com o cearense Delmiro Gouveia, que havia construído no Recife o Shopping Derme, um dos shoppings mais modernos da América Latina. Era um shopping com muitas atrações, com muitas coisas importantes no Recife. O acordo que havia sido feito com o prefeito da época é que Delmiro passaria 20 anos sem pagar impostos e 20 anos depois devolveria esse prédio para a prefeitura. Entretanto, o prefeito seguinte não cumpriu o acordo e aí Delmiro veio ao Rio para falar com Rosa e Silva, um pernambucano que era ligado, tinha ligações políticas com o prefeito. Havia também boatos de que Rosa e Silva estaria por trás de um complô para assassinar Delmiro Gouveia. E aí Delmiro se aborreceu nesse encontro e acabou espancando Rosa e Silva com uma bengala. Aqui nessa rua, a famosa Rua do Ouvidor, que era o centro de negócios do Rio da época, que era o centro cultural do Rio, né? Então, muito interessante essa história. É um fato histórico real que aconteceu aqui na famosa Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Esse espaço que nós vemos aqui agora atrás é exatamente para cá, nessa direção que estou apontando.
é exatamente o complexo portuário da Marinha. Vários instituições da Marinha ficam aí atrás. Então essa é a famosa Rua do Ouvidor. Hoje aqui tem bares, né, da boemia. E aqui na própria Rua do Ouvidor nós temos aqui essa igreja, né, da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, né? Uma igreja construída em 1750, né? Então muito antiga. E aqui nós temos, vamos conhecer um pouco aqui do interior dessa igreja, né? Então são fatos históricos aqui do Rio de Janeiro. Uma igreja pequena, mas muito bela e que tem uma importância muito grande, né? Uma igrejinha pequena, um altar muito bonito, e nós estamos mostrando aqui para vocês, telespectadores, a importância, a beleza magnífica da história cultural, arquitetônica do Rio de Janeiro. Esses prédios aqui são prédios antigos, né? Todos eles de 1800 e tanto, né? Quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então vejam aí, telespectadores, a importância de estarmos aqui na Rua do Ouvidor, essa rua que se tornou um grande centro comercial e centro cultural do Rio de Janeiro. É a famosa Rua do Ouvidor, né? E como eu falei, o episódio entre Rosa e Silva e o cearense Delmiro Gouveia, o homem da cachoeira de Paulo Afonso, a usina hidrelétrica, né, que gerou energia e que gera energia, né? É claro que ela foi modernizada depois. O que Delmiro idealizou serviu para as suas fábricas, para as suas indústrias, né? Estamos nesse momento aí ouvindo os sinos da famosa Catedral da Candelária, essa igreja da Candelária, né? Onde houve inclusive aquela grande chacina que chocou todo o Brasil, né? A chacina da Candelária. Então essa, gente, é a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. O programa Cordel, Sanfona e Viola leva essas imagens para os seus telespectadores, mostrando exatamente a importância da cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil e que tem aqui na Rua do Ouvidor uma importância muito grande. Programa Cordel, Sanfona e Viola. Pois é, telespectadores, aí nós pudemos ver o início aí da história do Rio de Janeiro, esses vídeos que gravei sobre a história política do Rio de Janeiro, né? Nós vamos aí para um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais histórias do Rio de Janeiro, agora mostrando esse rio turista, esse rio maravilhoso. De volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola. É isso aí, né? Nós estamos mostrando hoje aqui nesse programa a cidade do Rio de Janeiro, a cidade chamada de maravilhosa e que realmente é. Vamos aí para mais um vídeo aí mostrando as partes turísticas, partes importantes e de como o público realmente interage com o Rio de Janeiro. Vamos aí para mais esse vídeo. Amigos, e essa é a famosa Rua Toneleiro, aqui no centro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi exatamente nessa rua que o segurança de Getúlio Vargas, o Gregório, né, numa tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, inimigo histórico de Getúlio Vargas, que acabou matando o capitão Vaz, né? Rubens Vaz, e cometeu esse crime que acabou
culminando com uma série de problemas para o próprio Getúlio Vargas. Então essa é a Rua Toneleiro aqui no Rio de Janeiro, né? Então estamos aqui levando para os nossos telespectadores um pouco dessa história do Rio de Janeiro, que foi a capital da República, a capital do Brasil. Então aqui está a famosa Rua Toneleiros, aqui a placa aqui com o endereço dessa rua, esquina com a Rua Figueiredo de Magalhães, aqui bem no centro de Copacabana, Rio de Janeiro, né? Então é essa a Rua Toneleiros, onde o segurança, um amigo pessoal de Getúlio Vargas, Gregório, cometeu um crime numa tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, jornalista, que era inimigo declarado de Getúlio Vargas. Acabou matando Rubens Vaz, né, que estava no carro, e aí criou-se uma série de problemas para o governo Getúlio Vargas. É isso. Então nós estamos aqui nos aproximando da estação Siqueira Campos, estação de metrô, né? Esse é o Rio de Janeiro, né? O Rio histórico, famoso, onde nós mostramos aqui para vocês as imagens direto do Rio de Janeiro, né? Estamos chegando aqui à estação de metrô Siqueira Campos, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, só lembrando que essa é a famosa Rua Toneleiro, né? A rua do crime contra Carlos Lacerda, que acabou acontecendo com um dos seus ajudantes de ordem, um dos seus segurança, o Rubens Vaz, né? Que aí agora me atrapalhou aqui um pouquinho, uma patente, eu acho que era Major Rubens Vaz. Major Rubens Vaz. É isso aí, programa Cordel, Sanfona e Viola. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro continua sendo a cara do Brasil, um dos pontos mais procurados pelo turista estrangeiro e, claro, pelos próprios brasileiros, que não podem deixar de conhecer essa terra famosa por sua beleza. E quanta beleza em Rio de Janeiro! Hoje nossa parceira é a Trips in Rio, a empresa que permite que o turista planeje seu próprio roteiro turístico, tendo todo o acompanhamento, conforto e segurança necessários para fazer aquele passeio dos sonhos. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço. E não tem como não começarmos nossa viagem por este que é o símbolo do Rio de Janeiro, a imagem que representa o Brasil pelo mundo todo, o Cristo Redentor. Para chegarmos até lá em cima, percorremos a estrada de ferro do Corcovado, onde fica o Cristo. Por ela subimos mais de 700 metros, apreciando toda a natureza de parte da Mata Atlântica existente por aqui. Essa foi a primeira ferrovia eletrificada do Brasil, inaugurada em 1884. Por ela já passaram reis, presidentes, papas e vários artistas. Durante 4 anos, esse mesmo trem transportou as peças do Cristo até o Corcovado. Já aqui em cima encontramos uma multidão aos pés do Cristo Redentor. Essa estátua, que começou a ser construída em 1922, é um monumento tão grandioso que perto dele as pessoas parecem formiguinhas. Para chegar ao pé da estátua, de mais de 30 metros de altura, existem elevadores panorâmicos e escadas rolantes por onde passam até 9.000 visitantes por hora.
E como vale a pena subir até aqui? É uma experiência única, uma junção de fé e beleza, um cenário fantástico, de onde é possível visualizar toda a cidade do Rio de Janeiro. Aqui ainda é possível fazer refeições ou adquirir cartões postais, camisetas e bonés personalizados, além de peças artesanais. Vir ao Rio é vir no Corcovado, é vir ao Cristo Redentor. É maravilhosa a emoção em vir aqui. Subir de bondinho, acho que é o melhor passeio que tem. Pela emoção de vir pela mata, conhecendo, vendo já a exuberância do Rio de Janeiro. Estar aqui em cima, contemplar toda a cidade, ver as praias, tudo maravilhoso, excelente. Mas o Cristo Redentor é só a primeira de todas as maravilhas que a Trips in Rio tem para nos mostrar aqui na cidade maravilhosa. Do Cristo, seguimos agora para o Pão de Açúcar, um marco natural, histórico e turístico do Rio. O Pão de Açúcar foi referência visual para navegantes, já que seu pico está na entrada da Baía de Guanabara. Aos pés dele, nasceu a cidade de São Sebastião, o que o fez entrar para a história. E foi em 1912, quando o teleférico foi inaugurado aqui, que o nome do Brasil ficou ainda mais conhecido em todo o exterior. Subimos até o Pão de Açúcar neste bondinho. As duas linhas oferecem total segurança aos visitantes por contarem com dispositivos modernos, sensores em diversos pontos e por passarem por viagens de vistoria todos os dias pela manhã, antes do embarque dos primeiros passageiros. O bondinho carrega quase 1.400 passageiros por hora. As viagens saem de 20 em 20 minutos. Aqui em cima encontramos um lugar mais que privilegiado pela belíssima visão panorâmica que proporciona. Daqui se vê a Praia do Leme, Copacabana, a Baía de Guanabara e também a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é um monolito que tem seu cume na Barra da Tijuca. Seu topo de granito está a 842 metros acima do nível do mar. E já que estamos na Tijuca, que tal conhecermos todo o Parque Nacional existente aqui? Fundado em 1961, o Parque Nacional da Tijuca recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, fato que o tornou o parque mais visitado de todo o Brasil. A floresta existente no parque tem um importante papel na conservação da fauna e da flora. É um cenário exuberante, composto pelo verde da mata, rochas, cachoeira e o mar. Dentro do parque nos deparamos com a Mesa do Imperador, um local de descanso dos passeios da família imperial na Floresta da Tijuca, na época em que viveram aqui. E é aqui também que apreciamos a vista chinesa, esse mirante em estilo chinês, de onde se observa todo o Rio de Janeiro com seus inúmeros prédios e este imenso mar. O projeto, edificado em 1903, foi construído em argamassa copiando o bambu. No telhado, diversos dragões decoram o local. O nome Vista Chinesa originou-se dos agricultores chineses trazidos para o Rio de Janeiro no século XIX para testar o solo do Brasil para o cultivo do chá. E há outros mirantes incríveis aqui no Rio de Janeiro, como este, o do Leblon. Daqui é possível avistar a orla oceânica do Leblon e de Ipanema, enquanto se desfruta das delícias do cardápio do bar local. Desse mirante ainda se vê as montanhas de outras áreas da cidade, além do Corcovado. Agora estamos no Mirante do Pedrão, de onde observamos a Baía de Guanabara, o bairro de Botafogo, Niterói, o aeroporto Santos Dumont, o Morro da Urca e até o Pão de Açúcar. O Mirante Dona Marta, localizado no topo do morro, possibilita uma das melhores vistas de todo o Rio de Janeiro. Daqui é possível ver toda a cidade bem do alto e também o Cristo Redentor. E já que estamos aqui no Dona Marta, vamos aproveitar para conhecer as riquezas culturais e históricas que esta comunidade tem para nos mostrar. Agora contamos com a ajuda do guia turístico Gilson Fumaça, nascido e criado aqui.
Santa Marta é uma comunidade que existe há cerca de 70, 75 anos, já passou por diversos problemas, diversas situações e hoje em dia a gente vive uma nova realidade. E é uma favela que é muito receptiva, recebe muito bem os turistas, os moradores são muito receptivos, eles gostam de ver o turista visitando nossa favela, já estamos acostumados com essas gravações, acostumados a ver o turista vir visitar. No início do século XX, uma devota de Santa Marta levou uma imagem da padroeira para o alto deste morro. Em 1930, uma capela foi construída aqui para abrigar a imagem. Ao redor da capela, na encosta do morro, alguns funcionários do colégio vizinho passaram a morar e assim deram origem à favela que também levou o nome da santa. Subimos esse morro altíssimo pelas diversas escadas que levam até o topo. São vielas bem estreitas onde há casas dos dois lados. Para começar nosso passeio nessa comunidade, Gilson Fumaça nos leva para a casa dele, onde sua mãe cultiva uma coleção de relógios. Famosa também. Ela trabalhou na casa de... Quando ela chegou aqui no Rio, ela veio trabalhar em uma casa de família e ela cuidava dos relógios numa casa de família. Não sei quem teve a ideia dela comprar relógio e nem de colocar na parede. Ela foi comprando um, comprando outro, não tinha mais onde colocar, ela colocou na parede. Nessa parede tem quase 100. Na casa são mais de 200 relógios. Estamos agora na Associação dos Moradores, para onde vêm todas as correspondências da comunidade. Aqui uma secretária faz a triagem de tudo que chega para que todas as cartas e contas possam seguir corretamente para as mãos de seus respectivos donos, sem correrem o risco de extravio. É também nessa associação que todos os processos burocráticos da comunidade, como compra e venda de casas, são administrados. Seguimos para o Grupo Eco, uma ONG que está na favela há mais de 30 anos para atender crianças e jovens da comunidade. Foi também aqui em frente a esta parede colorida da ONG que Michael Jackson dançou incansavelmente durante a gravação do clipe They Don't Care About Us em 1996. Um ano depois da morte de Michael Jackson, em 2010, foi inaugurada na favela uma estátua do cantor, bem na laje onde parte das gravações aconteceu. Aqui também há um mosaico com a imagem de Michael, de autoria do artista Romero Brito. São belíssimas homenagens àquele que certamente mudou a história dessa comunidade. E esta não foi a única vez que a favela Santa Marta foi cenário de uma gravação. Foi aqui também, em frente a este prédio, que cenas do filme Velozes e Furiosos 5 foram gravadas. A Santa Marta é uma comunidade muito colorida. Pinturas e grafites enfeitam as paredes das casas. Na Praça do Cantão, uma imensidão de cores enche os olhos de quem chega por aqui. A pintura nas casas e comércios é proveniente de um projeto que pretende se estender por toda a favela. Estão agora mapeando todas as casas da comunidade e a obra de urbanização vai embolsar as casas e a Coral vão pintar, sei lá, 90% das casas de Santa Marta. Nessa subida que parece não ter fim, paramos para almoçar no restaurante da Bimba. Comidinha caseira, típica do Brasil, preparada com tempero especial que só a Dona Bimba conhece. É isso! Eu falo pro turista que podem vir, venha de cabeça erguida, venha tranquila, venha consciente, que vocês vão sair daqui com uma visão completamente diferente. É diferente de tudo isso que vocês escutam falar pela mídia, pelos jornais e revistas. Só você vendo que você vai crer. Agora partimos para Santa Teresa, onde encontramos diversas construções históricas baseadas na arquitetura francesa, além de bondes que circulam pelas ruas do bairro por esses trilhos. No Largo dos Guimarães, a área nobre do bairro de Santa Teresa, muitos artistas possuem ateliês e residências, fato que faz com que empresários invistam no local para a revitalização de velhas construções. Aqui nesse bairro encontramos uma das maiores manifestações artísticas da região. Do lado de fora do convento Santa Teresa, a escadaria do Selarón atrai turistas do mundo todo.
Selarón, um artista autodidata chileno, começou a decorar essa escadaria em 1994 devido à Copa do Mundo de Futebol que acontecia naquele ano. Hoje, os 215 degraus, com 125 metros de comprimento, estão enfeitados com mais de 2.000 azulejos diferentes, vindos de mais de 140 países. Quando eu cheguei na escadaria, eu aluguei 3 quartos para montar um ateliê de pintura. Y la escalería era bastante abandonada, nadie tomaba cuenta, nadie la limpiaba, nadie tomaba una basura para limpiarla. Las paredes eran todas suyas y moraba alcohólatras de rúa en la escala. Aí yo poco a poco la comencé a limpiar, después comencé a hacer un jardín y después a los 6 o 7 años comencé a colocar azulejos. É um mosaico incrível e mutante, já que novos azulejos trazidos do mundo inteiro por fãs de Selarón substituem os antigos, fazendo com que a obra seja sempre renovada. Acho que essa escada do Selarón é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, peça importante para quem vem pela primeira vez. O trabalho é muito bonito, os azulejos todos, você pode pegar um pouquinho do espírito carioca em cada um deles. E é lindo, assim, tá todo mundo aqui, acho que é um cartão interessante, um ponto que eu indicaria para as pessoas. E a arte de Selarón não se resume à escada, mas se estende aos muros do local e à fachada da casa do artista. Em um desses muros, Selarón declara o amor que tem pela terra que escolheu para fazer seu nome, seu sucesso e para viver. Para ganhar dinheiro, o artista vende sua obra. Até hoje, já foram mais de 25.000 quadros vendidos. Mais da arte do Rio de Janeiro, encontramos na Feira Hippie de Ipanema, a maior galeria de arte a céu aberto do mundo. É um paraíso de cores que oferece os mais variados artigos artesanais. Daqui é possível levar as mais belas lembranças do Rio de Janeiro. São bijuterias, camisetas, pedrarias, enfeites e muito mais. Mas o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro é mesmo a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, mais conhecida como Saara. Aqui neste calçadão, encontramos as mais diversas lojas e barracas que comercializam as mais variadas mercadorias, desde roupas e calçados até artigos para a festa. Na Cidade Maravilhosa, encontramos ainda um pedacinho do Nordeste na Grande Feira de São Cristóvão, o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. O local é decorado com bandeirinhas de festa junina, enfeites bem característicos do Nordeste. Para animar a festa, shows de forró. E os espetáculos de repentistas. Olha só! Nas lojas encontramos todos os tipos de artigos nordestinos, como redes, tapetes, colchas e os diversos tipos de comidas típicas da região. A feira funciona de segunda a sábado. Por aqui, passam cerca de 300.000 pessoas todo mês. Rio de Janeiro é simplesmente sensacional. O pessoal, o povo é maravilhoso, receptivo demais, quebra todos os paradigmas, porque quando você está numa outra cidade, você vê somente a parte ruim que traz o Rio. E Rio de Janeiro não é nada disso. Ele traz realmente o prazer do passeio, o prazer de estar com as pessoas em companhia do carioca. O povo carioca é excelente, maravilhoso.
Continue ligado no programa de viagens. Na terceira e última reportagem da série sobre o Rio de Janeiro, você vai conhecer algumas das belas praias cariocas, além do lazer noturno que essa cidade oferece. Não perca! Que maravilha, né? Vimos aí esse vídeo mostrando toda essa história, essa beleza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Tenham todos uma semana de paz e nós vamos ter aí no mês de julho, né, Adriano, a repetição de alguns programas por conta do recesso da Câmara Municipal, da TV, o pessoal tem o direito aí a esse recesso, então nós vamos deixar alguns programas aí, vamos mostrar para vocês, reprisar alguns programas importantes que nós tivemos. Um grande abraço, muita paz e muita luz e até o próximo programa, se Deus quiser, com mais um Cordel, Sanfona e Viola.